paz do Senhor, igreja. Estendam suas mãos para cá. Querido Deus, eu te apresento, Senhor, a tua filha diante do teu altar. Senhor, usa a vida da Tatiana conforme o teu querer, conforme aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor, para nós, através da vida dela. Abençoa, Senhor, a vida da Tatiana, abençoa a sua família. Espírito Santo, tu tens liberdade de se mover no nosso meio. Pai, que a palavra lançada deste altar venha, Senhor, fazer efeito para o qual ela tem sido ministrada. Em nome de Jesus, som dos nossos corações, que o Senhor ache terra boa, para que essas sementes lançadas venham frutificar e fazer efeito em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu abençoo a Tatiana, com o poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor a use conforme o teu querer. Amém. Graça e paz. Pode se assentar. É muito bom quando a gente chega no ambiente e a gente sente a presença do Senhor. Independente de quem esteja do nosso lado, o importante é que o Senhor está aqui. Quando Ele se move com poder, ainda é melhor ainda. É muito bom. Nós vamos ler um texto um pouco grande, mas eu relutei, queria pegar só um versículo, mas nós vamos ler ele todo, que é 2 Reis 4, do 8 ao 36. Essa passagem é uma passagem conhecida, mas que o Senhor, Ele falou fortemente no meu coração, e Ele tem um propósito, Ele tem um endereço certo nessa noite. E eu creio que o Senhor já falou conosco. Se você está atento desde o comecinho do culto, Ele é o suficiente para você. Ele tem todas as coisas na mão dEle, mas sendo Ele, já está ótimo. 2 Reis 4, eu vou aqui. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leva-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto. Volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ele mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo.
Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. E ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, e por toda a vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ela obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem maravilhosa, cheia de detalhes do que o Deus do impossível ele pode fazer. Eu, quando li a primeira vez, eu fiquei encantada. E aí, sabe aquela passagem que você volta para ler 1, 2, 3, 4 vezes? Porque em cada detalhe, em cada verso, tem um detalhe. E nessa noite, quando eu conversando com a Daiane, eu falei: Senhor, o que trazer para a sua igreja? E o Senhor me levou a essa passagem novamente. E o Senhor me fez ver detalhes nela que talvez passa desapercebido em algum momento. Primeiro que a gente pode ver as qualidades dessa mulher. Essa mulher é uma mulher, a Bíblia deixa clara que ela era rica. Ela poderia ser uma pessoa snob, ela poderia ser uma pessoa cheia da razão, mas apesar da riqueza, ela era obediente e tinha fé. A Bíblia, em nenhum momento, às vezes nós estamos acostumados, as pessoas, ter aquele jargão, mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Mas é uma frase, um versículo solto, que as pessoas nem sabem direito o que significa, ou leva para um contexto que não é no momento. Mas a Bíblia deixa claro nessa passagem que ela era rica, que ela tinha todas as posses. Aparentemente ela era feliz. Aparentemente ela tinha acesso a coisas e pessoas que não era qualquer um que tinha. E quando ela viu aquele servo do Senhor, que a Bíblia fala que ele passou por Senem. Era um lugar de passagem que ele tinha, que normalmente ele ia até o Monte Carmelo. E era um lugar que ele passava sempre. E ela poderia nem olhar para ele, mas não. Ela foi lá e se compadeceu de um servo do Senhor e disse: não, o que eu tenho é para abençoar outras vidas. O que eu tenho, eu preciso que ele seja abençoado também. O que eu tenho, eu vou transbordar no que eu posso para ele. Foi aí então que ela falou: olha, toda vez que você entrar aqui nessa cidade, vem comer com a gente. Então, a partir daquele dia, todas as vezes que Eliseu entrava na cidade, ele já sabia onde ele ia comer.
E eu acredito que você, é o que eu normalmente falo, você sonha, cria intimidade com uma pessoa quando você caminha do lado dela. Né? Quando Jesus separou os 12, ele quis mais do que ensinar, ele quis dar exemplo. Nós só podemos dar exemplo para quem está próximo da gente. E ali ela andando, e ela tendo aquelas refeições com Eliseu, ela viu uma segunda necessidade. Foi aí que ela foi para o esposo e falou assim, olha, além de alimentá-lo, a gente pode fazer um quartinho para ele, fora da casa, porque ali o esposo ficava fora de casa, num contexto bíblico daquela época, não era normal uma mulher oferecer ajuda, né, para dentro de casa por um homem. Mas ela foi, mais uma vez, sábia. Porque ela disse, olha, vamos fazer um quartinho ali, vamos colocar o que ele precisa para continuar fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia relata ali com detalhes, colocou uma cama, uma cadeira, uma lamparina, ele tinha um alimento, ali ele poderia comer, fazer a obra, voltar, descansar. Às vezes a gente fala assim, a gente não pode fazer nada, mas não tem ninguém que tenha muito que não precise e ninguém que tenha pouco que não possa dar. O que a gente precisa é entender os propósitos de Deus na nossa vida. Ela entendeu que o que o Senhor preparou na vida dela, que era naquele momento financeiro, era para ajudar outra pessoa. Era para poder levar além o Evangelho através da vida de Eliseu. E ali foi quando ele percebeu que ele chegou naquele ambiente todo preparado para ele e falou, nossa, de graça que é. Se hoje é difícil, imagine naquela época. Né? Ela preparou isso tudo com tanta dedicação, com tanto carinho e detalhe. O que nós podemos fazer para ela? Ele pediu imediatamente para o servo ir até lá e perguntar, o que nós podemos fazer? E aqui é interessante que a gente percebe que a facilidade que ela tinha com reis e sacerdotes da época, era muito fácil, porque ela disse, olha, não preciso de nada. Ele falou, você quer que eu interceda por você? Para o rei, para o sacerdote? Ela falou, não, eu estou bem entre o meu povo. Ou seja, ela tinha acesso a esse tipo de pessoa. Ela disse, não, o que eu tenho está bom, eu não preciso de nada. E saiu. Mas aí entra um outro detalhe que hoje eu percebi. Eliseu falou assim, tudo bem. Só que aí ele foi e perguntou para Geazi, o que a gente pode fazer para ela? Às vezes, a gente precisa de pessoas do nosso... Às vezes não, sempre nós precisamos de pessoas dos nossos lados, para que pessoas vejam detalhes que a gente não consegue enxergar. Porque essa situação de que ela não tinha um filho, passou desapercebido para Eliseu. Mas ele tinha alguém do lado dele, que percebeu e disse assim, ó, meu senhor, eu percebi que ela não tem filho e o esposo dela já é idoso. Eliseu, opa, talvez ele tenha pensado, como eu não vi isso? E é nesse momento que, se nós trouxermos para a nossa vida, às vezes você fala assim, ai, por que fulano não falou com ciclano? Não está vendo o que está passando na vida dele? Não está vendo como ele está vivendo? Ah, mas ele precisa de Deus e fulano não foi lá falar com ele. Ah, mas olha só, onde já se viu ver ele passando isso e não fazer nada? Sabe o que eu quero te dizer? Às vezes você tem que fazer igual Geazi. E ao invés de você criticar, chega para a pessoa e fala, olha, talvez se nós fizéssemos tal coisa, seria bom. Talvez se nós fôssemos a falar com tal pessoa, ela seria edificada. Às vezes o seu olhar, ele está mais ligado a detalhes que para outras pessoas não é que não liga, não é que não quer saber, mas passa desapercebido. Nós somos humanos. Porque a Bíblia é clara em dizer que ele estava atrás de algo para fazer por ela. Ele queria ajudá-la, mas ele não percebeu. Mas Deus usou a vida do servo. E quando ele chama ela, e ele diz para ela, que a Bíblia diz que em um ano ela estaria grávida, a primeira reação que ela teve, ela, opa, olha, não engana, não vem me enganar não. Olha, talvez pela posição que ela tinha, talvez pelas posses que ela tinha,
Quantas vezes ela não deve ter ouvido isso? Quantas vezes pessoas vieram e falaram, mas falaram por si própria, né? Ah, não, você vai ter, não, você vai não. Ela, oh, não mentas para mim, servo de Deus. Mas ele estava falando na autoridade do Espírito Santo de Deus, na autoridade de Deus. E naquele momento, quando ele sai, a Bíblia diz que se cumpre. E eu acredito que ela deve ter ficado assim, extremamente mais próxima de Deus. Que ela deve ter ficado tão agradecida, porque só ela e Deus conheciam esse desejo dela. Era um desejo, talvez, que ela não expunha para o seu esposo, que ela não expunha para qualquer outra pessoa, mas Deus conhecia o desejo do coração dela. E é tão lindo ver esse exemplo na Bíblia, que Deus permitiu que ficasse registrado, até não tendo o nome dela. Nem o nome a Bíblia fala, talvez para não ser engrandecida, né? Fulano, da família tal, do reinado tal. Não, uma simples pessoa que conhecia o verdadeiro motivo de viver, Deus. Que ela tinha sim, que Deus dá sim, mas nada disso é o suficiente para você ser plena, porque o que ela precisava, o dinheiro dela não comprava. O que ela precisava foi Deus que enviou através de um servo dele, que se ela não tivesse ouvido bem sensível à voz de Deus, às ordens de Deus, ela não teria trazido para perto dela. Porque se ela não tivesse aberto a casa dela para alimentá-lo, para abençoá-lo, para deixar um descanso para ele, ela não teria acesso a essa profecia na vida dela. Às vezes, nós queremos algo de Deus, mas nós não estamos dispostos a nos doar para que isso aconteça. Até onde nós vamos para que o Senhor possa se mover a nosso favor? Talvez abrir a casa, naquele momento, naquela época, seria o extremo. Né? A nossa casa é a nossa intimidade, a nossa casa é onde a gente anda descalço, é onde a gente tira a maquiagem, é onde a gente dorme cedo, dorme tarde, é um lugar mais íntimo que existe. Hoje ainda é difícil, imagine lá, mas ela sabia para que o Senhor tinha separado ela e o esposo. E naquele momento eu acredito que Deus olhou para ela e falou assim, sabe aquele exemplo que o pastor Felipe usou, que está na minha cabeça desde a quinta-feira passada, da avózinha que estava lá bordando, que o netinho não entendia nada, porque o ponto cruz do lado de baixo é um monte de linha enroscada. Isso está desde quinta-feira está me corroendo e eu estou levando adiante. E o que tem de gente que eu estou deixando pensando sobre isso, porque é uma realidade que a gente não presta atenção. É uma realidade no qual, quando a gente está chorando, triste, passando por problemas, a gente não consegue entender o que está acontecendo. É tão simples separar as cores. É tão simples colocar fazer um desenho, né, em linha reta. Para que misturar tudo por baixo? Mas é assim que é feito. É assim que sai perfeito. E nós não temos que indagar, nós temos que fazer. Mas tem um detalhe nessa história, de que se passaram os anos, e a Bíblia diz que ele já era grande, e foi encontrar o pai que estava trabalhando. E quando ele chega para encontrar o pai, ele não passou bem. E a Bíblia diz que ele grita com dores de cabeça. E aí, imediatamente, o pai pediu para o servo levar ele para a mãe. O servo levou. Eu acredito que ela deve ter tentado medicar. Eu acredito que ela deitou ele no colo dela e começou a fazer carinho. E queria amenizar os sintomas que ele estava sentindo. Mas a Bíblia relata que ele morreu. Imagina como foi. Imagina você ter um filho morrendo nos seus braços. Mas aí que vem a confiança em Deus. Ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, eu sei em quem tenho crido.
ela poderia ter se desesperado, ela poderia ter tido qualquer atitude que seria normal, humana. Não seria, nós não poderíamos desaboná-la por causa de uma atitude que ela tivesse. Mas não, confiante em Deus, com a fé ligada no céu, com a certeza de em quem ela cria, ela pegou o menino e levou lá para o quartinho que ela tinha preparado para o servo de Deus. Deixou ele lá dormindo e falou assim: opa, eu já sei em quem eu vou procurar. Opa, eu já sei aonde eu tenho que ir. É a certeza que nós temos que ter em determinados problemas ou não, em todas as situações que a gente tem. Nós temos que ter a certeza, o caminho tem que estar certo na nossa cabeça, aonde nós temos que recorrer. É Deus e ponto. Porque o que Deus vai fazer, quem Ele vai usar para ser feito, aí Ele toma conta. O nosso problema é tentar achar um atalho no meio do caminho e tentar fazer com as próprias mãos. Nesse momento, eu vou falar por mim. Talvez o que eu faria, e me perdoa, Jesus, eu ia ficar, eu vou ficar aqui com ele, e assim como o pai mandou os servos levar o filho até ela, eu falava assim, pede para o servo ir atrás do servo de Deus. Mas tem situação que é você e Deus. Tem situação que é você que tem que estar lá, prostrada aos pés do Senhor, pedindo direção e pedindo para que Ele mude a situação. E ela não perdeu tempo. Foi lá o esposo e disse, eu preciso de uma serva, eu preciso de um jumento para ir até o servo de Deus. Opa, como assim? Não é lua nova e não é sábado. Não é costume fazer isso. Se você vai fazer, acontecer alguma coisa. Ela disse, não se preocupe. Gente, que serenidade. Que cabeça confiante, cabeça assim, centrada. Que fé inabalável. Não se preocupe. O dono de tudo está cuidando de cada detalhe. E ela foi. No caminho, foi uma coisa assim tão fora de costume, que a Bíblia diz que quando Eliseu vê ela chegando, ele já pede para o seu servo ir correndo na frente e falar, vai lá, porque ela está chegando, alguma coisa aconteceu. Vai lá e pergunta para ela como vai o marido, pergunta para ela como vai o filho. Mais uma vez, o que aconteceu? Geazi foi e lhe perguntou, o que aconteceu? Calma, não está tudo bem. O negócio dela não era com fulano e com ciclano. Era com Deus. O negócio dela não era ter que espalhar e falar assim, não, vamos ali orar comigo. A gente tem que fazer isso sim, mas tem momento que é você e Deus. Tem momento que é sabe aquela virada de chave que tem que ter? Pois aí ela passou por ele, quando ela chegou em Eliseu, ela expôs o que estava acontecendo. Quando ela chegou no homem certo, ela abriu o coração e disse, olha, aconteceu isso, mas espera aí, escuta aqui, eu te pedi um filho? Deus deu porque Ele quis, e agora Deus vai tomar? Deus se compromete com o que Ele nos dá, Deus se compromete com a promessa dEle. Não indague ao Senhor. Ele é fiel para cumprir cada detalhe do que Ele te prometeu. Mas não indague o processo de como você vai chegar lá. Você tem que saber que você tem que se jogar nos braços do Senhor e viver o que Ele quer. Não adianta você falar, não pedi para estar aqui. O Senhor me pôs aqui porque quis. Faça da sua melhor forma. Faça do jeito que Ele mandou você fazer. Faça como Ele quer que você faça. Você quer que Ele haja a seu favor? Se coloque na posição correta. Porque é individual. Não sou eu que vou dizer o que você deve fazer e nem vice-versa. Nós somos simplesmente carnes que temos que nos policiar todos os dias.
Mas o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, conhece você e já te falou o que Ele quer. Não entendeu? Vai para o cantinho lá, só você e Ele. Não terceirize o que Deus quer fazer com você. O não terceirize, eu não estou bem, eu preciso de uma oração. Em alguns momentos, você e Deus, vamos lá chorar. Senhor, eu entendo, Senhor, me perdoa. Senhor, está doendo. Senhor, eu não te pedi isso, mas Senhor, você é um ser humano como eu. E nós temos que ser sinceros para Deus, porque Ele já sabe de tudo. A Bíblia diz que que Eliseu mandou logo seu servo lá e falou assim, ó, leva a minha capa, coloca em cima dele que vai resolver. Mais uma vez, Eliseu tentou terceirizar o que era a responsabilidade dele. Ele foi, só que a mulher falou assim, ó, ele pode ir, mas eu vim aqui atrás de eu não volto sem você junto. Se no caminho você pensar em desistir, lembre qual é o seu alvo. Você está andando para aonde? Para quê? Não desista e não aceite intermediários no caminho. Não aceite o eu posso tentar te ajudar. Não. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é o céu. Caminhe em frente, sempre. Quando do caminho, Geazi já estava no caminho, Eliseu foi com ela. E aí, chegando lá, ele orou, ele deitou sobre o menino, ele fez o que o Senhor instruiu ele a fazer, mas não aconteceu nada. Mas ele desistiu? Ele não desistiu, porque ele sabe em quem ele cria. Ele sabe quem tinha prometido e quem tinha feito aquela promessa na vida daquela mulher. A Bíblia diz que ele continuou orando. Eu imagino ele naquele quartinho lá. Senhor, Deus, eu já não tinha onde ficar. Olha o que ela fez por mim. Eu não podia fazer nada. E o que eu ofereci, o Senhor, Deus está tirando. É na tua palavra, não é no meu nome. Não é o Eliseu, era Deus que estava em jogo. A situação que Deus está em jogo já está ganha. A situação que Deus entra, não tem perdedor. Não é a Tatiana, não é a Vânia, não é o Luiz. Nós somos pecadores, nós erramos, nós podemos falar por nós e não cumprirmos o que a gente falar. Mas Deus, se Ele falar através de nós, não duvide, é decreto no céu e na terra. A Bíblia diz que ele continuou orando e o milagre aconteceu. A Bíblia diz que aquele menino espirrou por 7 vezes e levantou e ressuscitou. Eu não sei o que na sua vida está morto, que tá parado. Eu não sei o que você deixou, talvez não foi atrás do que você devia ter ido. Talvez você terceirizou coisas que era para você ter feito. Talvez você ainda não entendeu o que o Senhor quer de você. Mas eu quero te dizer, Ele quer intimidade, Ele quer fé. Ele quer que você volte ao início, porque Ele é fiel na promessa que Ele fez. Ele é fiel e Ele não volta atrás. O milagre acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Isso por si só é uma história extremamente linda, poderosa. A palavra que Deus deixou registrada aqui para a gente é uma palavra que nos entusiasma a acreditar de que Deus não mudou, de que Deus é o mesmo. Mas que a gente precisa ter atitude. Se ela, primeiro, ela não tivesse ajudado, ela não teria conhecido. Se ela não tivesse sido generosa, ela não teria recebido um homem de Deus dentro da casa dela. E se ela não tivesse tido fé em quem prometeu, ela não teria ido atrás do homem de Deus no momento de maior aflição que ela teve. Deus deixou esse exemplo para que nós possamos, nem se for todos os dias, ler essa passagem e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que eu preciso fazer a minha parte para que o Senhor cumpra a sua promessa na minha casa, na minha vida, na minha família. Sabe por quê?
Porque não existe coincidências. Existe o propósito de Deus, existe aquele bordado do começo da semana, do meio da semana passada que a gente ficou sabendo, porque a história dela não parou por aqui. Porque se você for ler aqui no capítulo 4, aqui já vai começar uma outra história, aqui já vai vir um outro texto, vai vir outras experiências que Eliseu teve. Mas, se você chegar, deixa eu te contar um segredo. Se você chegar no capítulo 8, sabe o que aconteceu com ela? Depois que Deus deu o filho para ela? Capítulo 8 diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, que saia do teu país com a tua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome, que durará 7 anos. A mulher fez o quê? Seguiu o conselho do homem de Deus. Partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com quem? Com Geazi. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus. Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar-se a petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Olha o que Deus faz. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu para que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Não existe Deus de coincidência. Não existe o acaso para Deus. Não existe. Aconteceu alguns fatos para a gente que eu falei para o Michel. Ué, como? Deus já tinha começado a plantar lá atrás. Não despreze nada que o Senhor tem feito na sua vida hoje. Não despreze cada detalhe que o Senhor tem te mostrado. E também não despreze o que Ele já fez na sua vida. Vai ser usado mais para frente. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. Imagina aquela mulher que em determinada ocasião não precisava de intermediários para o rei. De repente, por causa de todas as suas atitudes no mundo espiritual, Deus, o próprio Deus, interviu em algo que ela não poderia fazer? Nada. Nada, nada. Mas ainda Deus falou assim: ei, quando sou eu, você só conhece. Quando sou eu te devolvo o que você perdeu e ainda faço multiplicar por 7. Porque Ele é Deus. Não despreze ninguém. Não despreze nada, não despreze algo que o Senhor tem colocado na sua vida para você cuidar, para você zelar, para você apenas orar. Não despreze o que o Senhor tem feito na sua vida, porque Ele é fiel, Ele quer uma posição, Ele quer intimidade, Ele quer que você exerça a sua fé, porque o restante é responsabilidade dEle. Não indague. Não indague. Se Deus tinha um propósito até na morte daquele menino. Até na morte do menino Deus tinha um propósito. Porque se ele não tiver, ele poderia ter sido um milagre como ele foi. Mas se ele não tivesse morrido, ele não ia ser testemunho para o rei. Se ele não tivesse morrido, ele não ia ser a resposta naquela hora que
Deus tinha que dar para o rei para saber quem era ela. Não importa o que a gente está passando, cada um num grau de dificuldade diferente, uns mais, uns menos, mas o que nós temos que fazer é nos unir até onde o Senhor nos permite ir. A partir daí, somos nós com Deus. Mas confia, tenha certeza de quem é Deus. Não desista, não desanima. E não tenha uma atitude que é considerada normal, humana. Porque às vezes nós normalizamos tudo. E às vezes a gente fala que algumas pessoas querem espiritualizar tudo. A gente tem que ter um meio termo. E o meio termo é, Deus, como eu dou o próximo passo? A gente fala assim, né? É fácil quando a gente dá o passo e tem o chão. Quando não tem, é questão de fé. Mas para nós que confiamos em Deus, você sabe que você tem que ter certeza que o chão já está ali. Você tem que confundir quem está te olhando e não conhece Deus. Você tem que confundir e a pessoa dizer assim, como pode isso? Para que depois fala, só Deus podia ter feito isso. Saiba que nós não podemos ser, como eu vou te falar, sair fazendo as coisas sem pensar. Não é isso que Deus fala. Você sabe quais são as promessas na sua vida e quem é Deus para você. Qual é o tamanho do seu Deus? Ele é só um Deus que resolve um problema pequeno? Ele é um Deus que você acha que ele só pode X, Y, Z? Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu tenho que ter certeza de que Ele vai fazer o melhor para nós. Mas é certeza, não é da boca para fora. É aquela assim, ó, Senhor, se é sim, eu sei que é Deus. Se é não, eu sei que é Deus. Porque lá na frente, outros verão que o seu nome foi glorificado na minha vida. Pense, se possível for, releia essa passagem que é maravilhosa. E comece no 4 e termine no 8, para ver o quanto Deus é cuidadoso. Quando você faz para Ele, Ele faz para você. Não é um jogo, não é uma troca, não é isso. É natural. Você só consegue no caixa eletrônico sacar dinheiro se você fizer um depósito. Se você não fizer, não vai sair, não autorizado. Se você for passar um débito e você não tiver, esquece. Você pode até se endividar no cartão de crédito, mas vai ser pior. Mas, se for de 10 em 10 que você for lá e depositar, você vai conseguir sacar R$10, vai. Você vai conseguir. Então, quando você fizer para a obra do Senhor, para os filhos de Deus, não faça pensando em algo em troca. Faça em você estar abastecendo a sua vida espiritual. Faça de uma forma com que a Bíblia ela é muito clara com relação à colheita. O que você planta, você colhe. Isso é natural e o Senhor deixou registrado. Então, assim, o que é que você quer colher? Eu tenho tanta... quando nós cremos na palavra de Deus, ainda que nós estivermos passando por uma fase muito difícil, eu sei que ela é passageira. Não é uma brincadeira, é até sério. Eu falo que assim, eu posso chorar, eu posso brigar, eu posso estar brava durante o dia. Mas eu sinto uma paz tão grande na hora de dormir, não me tira o sono. Não me tira o sono, porque eu sei que Deus está cuidando e no dia seguinte vai ser diferente. Creia
que aquilo que está morto, se Deus prometeu, se é promessa de Deus, Ele ressuscitará nas nossas vidas, seja qual for o problema. Mas não desista, persista, procure a pessoa de Deus, que é a única que pode resolver. Não vá por intermédios de outras pessoas, é você e Deus. Não mande servos no seu lugar, é você e Deus. E Deus vai cumprir. E Deus vai te entregar a vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Só vive milagre, só recebe restituição quem tem testemunho para contar. Entendeu aqui que Deus falou? Só recebe restituição quem tem testemunho para contar. Porque perante o rei, se Geazi não tivesse contado a história, ela teria que contar tudo. Será que o rei acreditaria só nela? Quando ela só chega para reafirmar o que Geazi já havia dito. Mas a restituição da casa, dos bens, dos 7 anos longe, precisou ser validada pelo testemunho, irmão. A gente não entende o porquê passamos muitas coisas, mas é a validação do que Deus quer fazer lá na frente. Se é Ele que deu, descansa o coração. E algo que me chamou a atenção, no 34 do capítulo 4, Eliseu se compromete com aquele menino, irmão. Olha só, para um judeu tocar em algo morto, seja animal, seja o ser humano, era impedido, ele se tornaria impuro. Mas Eliseu deita em cima do menino, irmão. Boca com boca, olho com olho, mão com mão. E o que o texto diz, olha o finalzinho do capítulo. O corpo do menino ia. Não é que se aqueceu, ia se aquecendo. E aí, pensou? Um defunto lá gelado, daqui a pouco começa a aquecer, irmão. E aí? Comprometimento, fazer o que ninguém está fazendo. Coragem. Para algo que está morto, você dizer, vai ressuscitar. Minha vida financeira, minha vida conjugal, minha vida espiritual. O que morreu, irmão, na sua vida nessa noite? O que morreu? O que você já está fazendo a certidão de óbito, irmão? O que é na sua vida? Nessa noite, a palavra de Deus veio a nós, e foi Ele que deu. Se comprometa, irmão. Boca com boca, olho com olho, mão com mão. Você tem que quebrar orgulho, você tem que quebrar medo. Você tem que quebrar muitas coisas para fazer isso, irmão. Mas se você fizer, vai aquecendo. O que está gelado vai voltar a aquecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Fique em pé, grupo de louvor. Vamos dizer que o nosso Senhor tem poder para salvar. O nosso Senhor tem poder para nos fortalecer, para aquecer, para trazer vida aonde não tem vida. Nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Peça para Ele, irmão, peça para Ele, aonde você já declarou que não tem vida, nessa noite, peça para Ele em nome de Jesus.